Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Chelsea e sobre essa questão do tempo de jogo que está sendo dado aí a João Félix e Christopher Nkunku, que vira um grande debate nas redes sociais da torcida do Chelsea lá na Inglaterra. Acho que até aqui no Brasil também recebe algum tipo de destaque, né? Eu acho que esses são dois jogadores que estão no time B do Chelsea, que certamente não estão satisfeitos por isso. E acho que assim, nessa última partida eles foram bem injustiçados. O Nkunku entrando tarde demais para ter algum efeito realmente grande na equipe, o time todo cansado, um time que literalmente já tinha meio que largado mão de tentar o segundo gol, e o Félix que nem entrou. E assim, isso dá um ar naquele gosto ruim, pelo fato de que a gente teve várias performances no ataque que foram muito fracas, né? E é o caso do Madueke, já não é de hoje que o Madueke não está jogando bem, e assim, o cara continuou por um bom tempo em campo, e quem que entrou no lugar primeiro? O Mudryk, né? Dos jogadores que a gente vê lá se destacando na Conference ou na Copa da Liga Inglesa, eu não acho que o Mudryk se destaque mais que o João Félix e que o Christopher Nkunku, mas isso tudo aí eu vou explicar, é meio fruto de algo, por exemplo, né, tipo, o Palmer tem sido um pouco protegido demais para a função de 10 e não é colocado em outros lugares, e ao mesmo tempo a gente tem que falar, Jackson e Palmer foram extremamente protegidos nesse jogo jogando mal. Eles não jogaram bem, eles não jogaram nada bem, inclusive, né? O Jackson, inclusive, mais uma vez eu reforço aqui, ele não pode ser a solução de 9 do Chelsea. Eu não concordo nem um pouco com isso. Ele é um jogador que tem sim virtudes, jogando em transição, quando os times dão espaço, né? Ele consegue usar bem a velocidade dele, mas é um cara que precisa de tempo para finalizar. Na maioria das vezes é um jogador que toma muitas decisões assim de uma lerdeza grande, às vezes dá tempo para a defesa se recompor, não é sempre que ele tá batendo de primeira com mais qualidade. E a questão é, o Nicholas Jackson é um jogador que oferece perigo nenhum pelo ar, né? Tipo, ele não é um centroavante que ofereça perigo no jogo aéreo. Isso para mim é um grande problema, né? E isso tira do Chelsea dinâmica de ataque, né? Porque não pode ficar cruzando na área porque não tem ninguém para cabecear. E aí que eu chego ao ponto de que nesse jogo, aos 70 minutos, por exemplo, ele poderia ter feito uma troca, colocar um Nkunku de 10 e colocar o Félix como um falso 9. Eu acho até que essa ideia ela é mais efetiva do que propriamente fazer o inverso, como ele tem feito na maioria das vezes, do Félix ser o 10 e do Nkunku ser o 9, porque eu acho que o Nkunku tem mais qualidade de passe que o João Félix, eu acho que ele chuta da entrada da área melhor do que o João Félix, entende? Eu acho que o João Félix ele faz até uma coisa que para mim é bem subestimada, que é a movimentação dele entre os zagueiros, e sabe se antecipar bem para receber um passe, e ele conseguiu alguns gols agindo isso, né, sendo falso 9, né, tipo, um cara joga um pouco mais recuado, mas que consegue pisar bem dentro da área, né, e a questão é, a gente tá vendo essa situação, e eu pessoalmente acho que o Maresca tem, ao meu ver, protegido demais o Palmer, ele não pode jogar mais pelo lado, como fez ano passado. Eu não tô dizendo que o Palmer tem que ir pro banco, eu sei que ele é o jogador que mais se destaca no Chelsea atualmente, mas a questão é, ele jogou de 10 ontem, não funcionou. Por que não joga ele pra ponta? Ele já mostrou que joga bem na ponta no passado, não colocou ele na ponta e não quis colocar outro 10. Parece que o 10 na Premier League só pode ser o Palmer. E o Palmer não estava bem fisicamente. No ator ele não tinha treinado boa parte da semana, estava lesionado. Colocaram o cara para jogar e assim, não ajudou. Minha pergunta é para esse ponto, né? Você prefere colocar o Palmer lesionado o jogo todo, ao invés de dar a chance do Nkunku jogar de 10? Eu acho que isso pra mim dá uma imagem muito negativa, sério mesmo. Eu não consigo achar isso uma ideia normal, correta, entende? Porque não é como se você estivesse tirando o Palmer pra colocar qualquer jogador. A gente tá falando de um cara que já foi artilheiro de campeonato alemão, um cara que já liderou o campeonato alemão em assistências, um cara que já marcou gol decisivo nessa temporada. E, meu ver, pra mim o que tá deixando um pouco frustrante é, não importa o que esses caras façam no meio de semana, ou o que eles façam até entrando na Premier League, eles não ganham espaço nenhum. Por exemplo, o João Félix, né, ele jogou contra o Wolverhampton e mostrou um jogo bom. E acho que no jogo seguinte ele nem jogou, ele nem entrou em campo. Aí a gente para pensar, né, acho que ele entrou sim, foi contra o West Ham, acho que depois do Wolverhampton, mas ele entrou sim. Agora, pega por exemplo o Christopher Nkunku, ele joga contra o Bournemouth, jogou pouco tempo inclusive, ele jogou bem ali, teve uma sintonia legal com o Jadon Sancho no pouco tempo que eles estiveram jogando juntos lá, marcou o gol, tudo isso. O Sancho, que teve mais tempo para jogar naquela partida, ganhou titularidade, pelo menos por aquele momento. O Hugo não. Ele fez o gol da vitória, ele fez algo que o Jackson não estava conseguindo fazer, e o que acontece? É banco. Ele, inclusive, assim, tem tido cada vez menos tempo de jogo. Então, assim, eu pessoalmente acho que o Chelsea tem que dar um jeito até em alguns momentos, principalmente em jogos mais parelhos, né, de tentar dar um choque mal no ataque, né? Eu acho que, por exemplo, colocar o Palmer para a ponta é uma coisa que tem que acontecer mais, né? Se a ponta direita do time com o Madueke que não fez nada na partida de ontem, talvez fosse melhor
colocar o Palmer, que naturalmente já tende a jogar um pouquinho mais pela direita, né? Tipo, ele várias vezes já cai mais pro lado direito. Ele não é um 10 de ofício ainda, né? Ele joga bem na função, sem dúvida, mas ele pode jogar um pouquinho mais pelo lado direito também. E, assim, não acho que faz mal a ele mudar de posição no momento, né? E, assim, até porque a alternativa para 10 no banco de reservas é melhor que as alternativas para as pontas, né? Pelo menos as que estavam disponíveis ontem. E tirar o Jackson também, às vezes é necessário. Se o cara não tá ajudando, não tá tendo efetividade, tem que tirar. E o cara ficou até os 87 minutos fazendo nada. Então, eu pessoalmente acho que, assim, tem que ter um pouco mais de ousadia e modificação nesse tipo de substituição. O Maresca demora muito para mexer e, para mim, o que mais me frustra, ele mexe para deixar tudo igual. Ele não tá fazendo nenhuma mudança esquemática nas substituições. O Gusto sai, entra alguém da posição dele. Ok, que aí é lateral, não tem muito o que se fazer. Mas no ataque, né, podia mudar um pouco a dinâmica, né? E não muda. Ele literalmente está ali para colocar um Kunku para ficar mais isolado da frente e pressionar. E ele está fazendo isso, né? Mas é nitidamente, para mim, assim, jogadores que precisam jogar um pouco mais até para aumentar a confiança deles, né? Até porque, quando se faz necessário fazer esse tipo de mudança, tem que ser. Até porque o Palmer, você pode até entender que ele é um cara com uma estrela maior, né? Mas o Nicolas Jackson, por exemplo, tá jogando bem nessa temporada? Tá, dá um crédito ao cidadão, né? Mas assim, eu não acho que é um jogador tão diferenciado ao ponto de ser o titular absoluto desse jeito, entende? Eu não consigo colocar desse jeito. Ainda vejo ele como um Salomão Kalou ali pro Chelsea, né? Eu não vejo ele como o novo Drogba. Eu acho que o Chelsea precisaria muito de um centroavante de mais presença de área, como é o Victor Gyökeres ou como é o caso do Victor Osimhen. Para mim, o Chelsea se beneficiaria muito mais de um 9 de ofício, um 9 de presença de área do que propriamente do Jackson. Pelo menos na minha opinião, vocês podem discordar. Mas de qualquer jeito, é uma opinião que eu deixo aqui, acho que tem gerado aí seus problemas e é a desvantagem de ter um elenco às vezes muito inchado, né? Porque às vezes jogadores vão querer tempo, às vezes vão jogar bem e vai ter dificuldade de colocá-los dentro do time. E pelo visto o Maresca neste momento não se esforça para colocá-los dentro da equipe, então a ver o que vai acontecer aí nas próximas partidas. É uma sequência agora de jogos do Chelsea bem mais tranquilo e não jogos grandes, né? Mas isso aí a gente não sabe se vai mudar alguma coisa da maneira que o técnico italiano vê a formatação da equipe, as escalações. Isso aí a gente só vai ver ao fim desta data FIFA, a última deste ano de 2024. Então, gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.